É você que é do marketing também, ele não falou, né, mas ele também é da área de marketing, o pessoal fala muito de narrativa, Total, total. né. Ah, se você construir a narrativa correta, você vai A gente vê o cenário vender, político aí, né, como é que você é. então a palavra narrativa, às vezes, ficou muito conectada com criar histórias, às vezes até mentirosas, para que as pessoas acreditem. Mas a narrativa que você tem lá dentro, às vezes, é mentirosa. Total. E às A vezes mente mente. te tira a potência de poder superar, porque você acredita naquilo, né. Exato. Como que você vê isso sobre essa questão das Eu narrativas? gosto de usar um exemplo particular, Uhum, doutora, que é uma experiência pessoal. Então, na infância, eu venho de um lar bem disfuncional, hum, onde a partir ali dos meus 10 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. Isso foi uma coisa que não foi contada para os meus pais na época, e eu cresci com isso. E eu comecei a ter alguns desvios de comportamento notáveis por conta do episódio, só que não era compreendido pelos meus pais. Eu sou filho de um mecânico, de uma operária de fábrica, sempre trabalharam muito, não tiveram oportunidade de estudar, vieram de lares disfuncionais também, mas acabou que eu cresci e ali na minha adolescência, meu pai, ele acabou perdendo um pouco a mão na minha educação e acabou se tornando muito agressivo. Então eu sofri violência psicológica e sofri violência física. física. Eu tive episódios onde a minha perna era amarrada com uma corrente e um cadeado numa cama, ficava por horas ali sem poder sair. E aí o meu pai olhava pra mim e dizia assim: eu tô fazendo isso pro seu bem. Então, qual era a crença que estava sendo instalada em mim naquele momento, inconscientemente? Que fazer o bem, muitas vezes, é prender as pessoas. Então, isso começou ao longo da minha vida se tornar uma realidade pessoal. Então, eu me sentia preso em vários momentos. Me sentia limitado. E por conta da violência psicológica, eu me vi limitado tanto na vida profissional quanto na vida financeira. Então eu não me sentia merecedor, eu Uhum. não me sentia capaz de muitas coisas, e eu sofria demais por isso. E aí, com o tempo, por isso que eu falei que na época que eu tive o burnout, isso foi um gatilho para desencadear tudo isso, porque isso tudo veio à tona. É quase que Uhum, mexer no fundo do rio e uhum. e a terra subiu, Agitar, né, e agitou o subir a fundo. É isso, uhum. foi isso que aconteceu emocionalmente comigo. E com muitas pessoas, provavelmente, isso deva ser uma realidade também que já pode ter acontecido. E aí, eu comecei a perceber as crenças limitantes que haviam sido instaladas inconscientemente. E Freud, ele fala muito isso, né? Acerca é, das questões inconscientes que nós temos, né? A parte da psicanálise aborda muito esse tema do id, do ego, do superego e da influência de tudo isso na nossa vida. E o pessoal costuma até brincar, então tudo é culpa dos nossos pais. Entre aspas, né? Eles têm suas responsabilidades, mas às vezes que a gente torna adulto irresponsável, a gente tem a nossa autorresponsabilidade e a gente pode fazer algo diferente. Ou seja, eu costumo dizer para as pessoas que você pode não ter vindo de uma boa família, mas uma boa família pode vir através de você. Quando você tem o conhecimento adequado, quando você tem as skills, você tem as Passa por ferramentas. cura, né, se Exato. liberta de muitas coisas da sua história traumática, tudo isso. Exato, exato. Uhum, E eu gosto muito de trazer sempre à tona esses episódios que eu passei, e eu costumo também, em alguns momentos, sempre que eu tenho oportunidade, compartilhar com os meus pacientes, porque existe uma identificação e uma empatia muito grande com eles no momento que eu compartilho. Porque eles olham de igual para igual, e para uhum, eles isso é libertador. Então, por isso que eu costumo sempre compartilhar, onde eu passo, eu costumo compartilhar, porque eu fui curado. uhum, Eu tive que fazer um processo de ressignificação de crenças, uhum, né? Então, eu tive que entender que existem coisas dos meus pais que fazem sentido eu carregar e que tem coisas dos meus pais que não faz sentido eu carregar. E uhum. que isso não precisa ser algo que vá rejeitá-los, porque eu preciso honrá-los. É um dos princípios bíblicos para a longevidade. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, eu entendi que os meus pais eles fizeram o melhor que eles podiam
com aquilo que eles sabiam na época. Uhum. E é isso que eu oriento as pessoas a compreender. Então, os seus pais, eles deram o que eles tinham. E ninguém pode dar o que não tem. Naquele momento, eu entendi que os meus pais haviam dado aquilo que eles tinham. Isso foi possível ressignificar algumas crenças, porque uma das crenças era aquela busca incessante de aprovação do meu pai. Então, eu ficava com aquela busca constantemente, querendo a aprovação do meu pai. E o meu pai, ele veio a falecer aos 62 anos de idade. E como que pode eu querer ainda agradar o meu pai, mesmo após a morte dele? Uhum. Então, eu fazia isso no meu trabalho, eu fazia isso na minha carreira, eu fazia isso com as pessoas. Então, existia, muitas vezes, eu acabava me tornando muito dependente emocionalmente das relações por busca de afeto, Uhum. de segurança. Então, qualquer pessoa que ia lá e me mostrava, olha, vem cá, eu vou cuidar de você, eu vou te dar recurso. Qualquer pessoa que ia lá e me elogiava, eu me entregava. E muitas pessoas, por não terem essa noção de que precisam ressignificar essas crenças, acabam se tornando refém das suas crenças limitantes. Uhum. Que isso leva ela a muitos prejuízos, como me levou a muitos prejuízos, mas graças a Deus que eu identifiquei isso, primeiramente em Deus, né? Então, eu tive esse meu primeiro encontro com Deus aos 21 anos de idade, aonde eu entendi que eu tinha ali uma paternidade em Deus, Uhum. eu tinha uma filiação, e que na forma de amar bíblica, eu encontraria um novo significado para a família que eu iria formar, para o pai que eu iria ser, para o marido que eu iria ser. Obviamente, com o passar do tempo, a gente acaba carregando muitas dessas marcas, mas eu entendi que no processo de autocura, nós temos também o processo de cura divina. Uhum. Então, Deus, ele vem curando. Conforme você vai adquirindo conhecimento, Deus, ele vai tendo ainda mais possibilidade de tratar as nossas feridas, de sarar. E eu entendi no texto de Isaías 53 que o Senhor, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, eu entendi na Escritura Sagrada, na fé, que é possível que a gente venha ressignificar as nossas histórias. Todo mundo tem uma história. E nós precisamos, muitas vezes, ressignificar essas histórias. E em Deus eu encontrei esse recurso. E, obviamente, estudando, como a senhora estuda, e é uma assídua dedicada à parte de neurociência, como a senhora mesmo falou, o estudo cognitivo, já tem inúmeras comprovações científicas do benefício da oração, do benefício da leitura bíblica, da frequência nos cultos, do jejum. Então, quer dizer, do ato de servir, né, de contribuir com as pessoas, de ajudar as pessoas. E na igreja, em Deus, eu encontrei isso, mas ainda faltava alguma coisa. E eu entendi isso hoje através do autoconhecimento, desenvolvendo a inteligência socioemocional, a inteligência emocional, através da PNL, através de muitos outros métodos que são utilizados, né? E ferramentas. Porque eu costumo dizer que a nossa vida, ela é como uma caixa de ferramentas, né? Então, muitas vezes o que nos falta é repertório emocional, ferramentas emocionais para que a gente possa lidar com os conflitos da vida. Então, aquilo que você sabe trouxe você até onde você está. Aquilo que você não sabe vai aprender, vai te levar a chegar onde você quer chegar.